Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando com você, comentando o Evangelho da terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum, a semana que segue Pentecostes. E no Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, no capítulo 12, tem um diálogo entre fariseus, partidários de Herodes e Jesus. E é um diálogo com uma certa malícia para tentar apanhar Jesus em alguma falha. E então, antes os elogiam, porque dizem, não dás preferências a ninguém, com efeito tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas a verdade e o caminho de Deus. E depois perguntam, é lícito pagar o tributo a César? Devemos pagar ou não? É claro que o tema do dinheiro sempre desperta grandes sensibilidades, já naquela época, claramente. E então, eles esperavam que Jesus resultasse antipático ou a César, caso dissesse não se deve pagar nada a ele, ou ao povo, caso dissesse sim, temos que pagar. Mas ele deu uma resposta que é impressionante, que merece ser pensada adequadamente. Em primeiro lugar, Jesus diz assim, trazei-me uma moeda para que eu a veja. O que quer dizer isto? Que Jesus não tem uma moeda no bolso. Quer dizer que Jesus vivia numa total pobreza, a ponto de não ter no bolso sequer uma moeda, que era importante naquele tempo. Em segundo lugar, quando vê a moeda e vê que tem no lado da moeda a imagem de César. Então Jesus pergunta, de quem é a figura, a imagem, a inscrição que estão nesta moeda? E eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E isto deixou confusos os que estavam discutindo com ele, porque eles não saberiam talvez responder o que é de César. Sim, a moeda onde está a imagem dele, mas o que é de Deus? Porque os bons judeus, já eles sabiam que nós todos, eu e você inclusive, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Na moeda tem a imagem de César, mas todos nós, inclusive César, tem em si a imagem de Deus. Então quer dizer que a César se pode devolver a parte de dinheiro que lhe cabe. Os tributos, como nós pagamos também nos dias de hoje para o funcionamento da sociedade. Mas a Deus, o que é que nós devemos dar? Todos, inclusive César, o que é que deve dar a Deus? O seu coração, a sua inteligência, para poder viver segundo uma dignidade que somente os filhos de Deus podem ter. Para que, então, no seu comportamento, nas decisões que toma, no modo de utilizar o poder de que dispõe na condição de imperador, possa buscar o verdadeiro bem para toda aquela grande população que lhe é confiada, para que isto vale para o César de antigamente como para quem tem poder nos dias de hoje, não somente o poder maior, presidente dos Estados Unidos ou da China ou no nosso país, mas qualquer um que tenha algum poder junto a uma turma de alunos, porque é professor, na condição de polícia, porque usa uma arma que lhe dá poder para garantir a ordem, ou a um juiz que administra a justiça, ou a um motorista de ônibus que leva pessoas para um lado e outro da cidade, ou para um estado ou outro, e que tem uma grande responsabilidade. Como é usado o poder que temos? Nós usamos o poder como gente que é a imagem e semelhança de Deus? Nós usamos os recursos de que dispomos, as capacidades que estão à nossa disposição, sabendo que somos imagem e semelhança de Deus e que, portanto, o que pensamos, o que fazemos, o que realizamos, o que planejamos, deveriam corresponder a esta imagem,
para enaltecê-la, para que resplandeça mais claramente para as outras pessoas também, no nosso rosto, algo desta imagem divina que carregamos. Porque é isto que vai fazer um mundo novo, que vai realizar ao nosso redor ambientes de paz, na família, na escola, na vizinhança, na comunidade, em todo canto. Como é que vai se realizar aquela promessa de Deus da qual fala a primeira leitura, que é da segunda carta de São Pedro? Ele diz assim: o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. E nós podemos esperar estes novos céus e esta nova terra para um futuro distante, quando acabar este mundo, e então o Senhor voltará para ser o juiz dos vivos e dos mortos e para comandar em tudo. Mas esta esperança começa a realizar-se agora, na medida em que nós, homens e mulheres desta geração, e depois os homens e as mulheres da geração seguinte, cada geração a sua parte, puderem viver com a consciência de que somos imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, como vou agir? Como vou utilizar o tempo, o dinheiro, as capacidades que eu tenho? E se o outro que me agrada, ou o outro que me desagrada, também é imagem e semelhança de Deus, como vou tratá-lo? Com que respeito? Com que atenção? Com que esforço para tentar compreender suas razões, suas motivações, seus interesses? Porque este é o caminho pelo qual nós podemos ir construindo pacientemente, pedra a pedra, tijolo a tijolo, a grande construção de um mundo novo, um novo céus e uma nova terra, onde habitará a justiça, onde a paz começa a habitar, onde a concórdia começa a ser verdadeira, onde as pessoas começam a acolher-se, mesmo discordando, mesmo tendo momentos de briga, mas a misericórdia poderá prevalecer quando temos esta certeza. Então, a grande recomendação que eu entendo que Deus nos faz hoje através destas suas palavras, que nos dirige, especialmente através do Evangelho, é um convite para que tenhamos uma clareza maior a respeito do fato que somos imagem e semelhança de Deus, porque assim fomos construídos por Deus desde antes da fundação do mundo. E imagem e semelhança de Deus, não no sentido de que Deus tem um rosto semelhante ao nosso, mas no sentido de que nosso coração, nossa inteligência podem funcionar, agir segundo um dinamismo que são próprios de Deus. Que é o dinamismo que move Deus, é o dinamismo da comunhão, da misericórdia, do amor sem limites, da capacidade de acolher e valorizar, para resgatar e salvar. Deus nos envolva sempre mais neste grande desígnio de amor e de paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.